Olá pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo um pouco diferente, com um roteiro mais simples, porque eu quero aqui discutir rapidinho com vocês uma coisa que eu assisti ontem e no calor da emoção a gente vai debater algumas coisas. A gente vai discutir sobre o anticomunismo da terceira temporada de Stranger Things. Primeiramente, eu quero deixar claro que conheço o argumento de que a série é ambientada na década de 80 e que, portanto, trata do contexto da Guerra Fria. E que a gente sabe que a indústria cinematográfica norte-americana produziu muitas obras construindo essa imagem, essa caricatura dos russos malvados. Acontece que nós não estamos mais na década de 80, então nós não podemos argumentar que a temática dessa série, que é contemporânea, reforce uma ideia já superada dentro da história da humanidade. A gente precisa entender que quando ela faz isso, ela está reforçando uma ideia ilusória, um equívoco. Ela está trabalhando a temática de maneira superficial. E aí são alguns aspectos disso que eu queria discutir com vocês. É claro que esse vídeo, ele tá aqui representando a minha opinião sobre a série, a minha análise sobre o assunto, mas como vocês já sabem por aqui, toda análise precisa de um fundamento, não é uma opinião largada no mundo. Então a gente vai trazer alguns elementos da própria série para discutir. Por exemplo, eu escolhi debater esse tema do anticomunismo a partir principalmente de uma personagem, a Erika, que nas séries anteriores já tinha sido apresentada como uma menina um pouco egoísta, um pouco rancorosa, um pouco malvada, mas que agora na terceira temporada ela ganha uma dimensão um pouco maior, né, na série. Então ela acaba se tornando aquela personagem que corporifica uma visão do capitalismo. E aí vou indicar para vocês, quando vocês forem assistir, se não tiverem assistido ainda, prestar um pouco de atenção no quarto episódio, a partir ali aproximadamente do momento do minuto 24, 25, que vocês vão poder ver esse diálogo que a Erika trava com o Dustin. Por que eu estou escolhendo esse momento? Porque o anticomunismo na série ele vai aparecer em diversos momentos. Eu vou já retomar aqui alguns. Mas nesse diálogo que as personagens travam, ele é posto em forma verbal. Eles falam. A personagem Erika, ela expressa uma visão do capitalismo e uma visão do comunismo depois um pouco mais para frente. Por isso que eu estou escolhendo isso. Esqueci de dizer que eu vou tentar trabalhar esse vídeo sem dar spoiler, mas não vou ter como não apresentar alguns elementos para quem ainda não assistiu. Então, se você ainda não assistiu a série, vai assistir a série e depois você volta aqui para assistir o vídeo. Nesse momento do episódio número 4, a Erika, ela vai ser essencial para realizar uma determinada atividade que os meninos estão precisando ali. O Dustin descobre uma gravação sem querer e essa gravação está em russo. E aí ele vai precisar desvendar essa gravação em russo, é o desdobramento da série. Para descobrir o mistério envolvendo ali as personagens e a cidade, eles vão precisar que a Erika faça algo. E a Erika, que já tinha se apresentado como uma personagem um pouco interesseira, vai então perguntar para eles o que a Erika ganha com isso. Afinal de contas, você precisa saber o que eu mais amo nesse país. E o que eu mais amo nesse país? Capitalismo. E aí ela define o capitalismo como uma sociedade na qual as pessoas são pagas pelos seus serviços de acordo com o valor das suas contribuições. Isso não é capitalismo. Se a sociedade fosse organizada assim, ela estaria muito mais para o comunismo do que para o capitalismo. Nós, trabalhadores, não somos pagos no capitalismo pelos nossos serviços. Ao contrário, nós trabalhamos, nós produzimos para uma parcela ínfima dessa sociedade acumular o resultado do nosso trabalho. Isso é capitalismo. Ela faz parecer que o capitalismo é um sistema meritocrático que paga as pessoas de acordo com as contribuições sociais que essas pessoas dão.
Isso é falso, é uma ilusão. E aí o fato de ser expresso, inclusive na voz de uma criança, que apesar de um pouco interesseira, não deixa de ser uma criança, portanto é ingênua, faz com que se amenize o argumento da defesa do capitalismo. Então esse aspecto já deixa bem claro o argumento que eu estou defendendo aqui, de que essa temporada ela é pró-capitalista e principalmente anticomunista. Então não está só diluído nos episódios, mas ele está expresso numa fala de uma personagem. Pode ser que você continue pensando em me argumentar em relação ao contexto histórico, à temática dos filmes daquela época, e aí eu vou repetir que eu entendo tudo isso, mas que a expressão desse pensamento feita de maneira tão direta se caracteriza sim como uma defesa política, porque tudo que nós fazemos é político, né? A arte é política, a gente não consegue se livrar disso porque nós não somos neutros, nenhum indivíduo é neutro, neutralidade é uma falácia. Então tem uma defesa feita ali, uma defesa política. Voltando para a gente compreender então como é que é caracterizado esse anticomunismo na série. Você tem, dado o contexto de Guerra Fria, você tem ali os americanos naquela cidade sendo atacados pelos russos. E aí você tem a caracterização de dois grupos. A gente chamaria isso de tipicidade. Mas eu vou dizer para vocês que não é uma tipicidade no sentido lucasiano, como a gente já discutiu em alguns vídeos sobre arte aqui. Mas é a construção de uma caricatura. Por que é uma caricatura? Porque ela traz todos os elementos possíveis para caracterizar aquele grupo social, mas essa caracterização ela é exagerada, ela é desvirtuada, ela não é realista. E assim os russos são caracterizados. O inimigo principal dessa terceira temporada não é exatamente o mundo invertido. Então os russos, eles são o motivo maior das desgraças. E isso é importante destacar porque, além desse fato deles serem o motivo ou o inimigo, eles são o inimigo sem nenhuma função, sem nenhum motivo plausível. Eles são maus simplesmente por serem maus. E os americanos são bons porque são bons. E a gente sabe que na sociedade as coisas não são bem assim, que existem interesses econômicos, políticos, culturais, que precisam ser levados em consideração para você entender, inclusive, o que foi a União Soviética e o que foi os Estados Unidos durante o período de Guerra Fria. A gente não pode compreender as coisas da maneira superficial como a série apresenta. E aí, quais são, então, as caricaturas que são construídas em cima da figura do russo? A primeira caricatura é a do russo malvado, e ele é malvado sem motivo nenhum, simplesmente por ser. É um sádico, não faz as coisas, e vocês vão ver quando assistirem os episódios o que eles estão fazendo lá, sem motivo nenhum, é fazer o mal por fazer o mal, talvez para dominar o mundo, né? A ideia de domínio do comunismo querendo dominar o mundo. E a outra é a do russo ingênuo, aquele que quer viver o sonho americano. Porque o sonho americano é o sonho da perfeição, como a própria Érica já diz, a sociedade meritocrática, a sociedade justa, que paga de acordo com o que você colabora, e ninguém tira nada de você, você só tem o que você merece, então ele está ali para viver o sonho americano. São as duas figuras principais e não há nenhuma contradição, nenhuma complexidade nessas duas caricaturas que são feitas dos comunistas. Inclusive, a palavra camarada é uma palavra que é feito chacote dessa palavra durante toda a série. Ela é falada como se fosse quase um xingamento, no sentido de ridicularizar a palavra e as pessoas que falam a palavra. E aí, voltando para Érica, que é essa personagem muito interessante, tem um determinado momento na série que ela afirma o seguinte: ela afirma que, sobre algo que os russos tinham feito, que eles são comunistas, que eles não pagam as pessoas, eles só pegam atalhos. Ou seja, o comunismo é um sistema social que não tem interesse em lutar pelas coisas, em conquistar as coisas. Ao contrário, eles querem tomar.
Tomar de quem? Do capitalismo. É a ideia de que quem produz a riqueza é o sistema capitalista. Isso é falso. Quem produz a riqueza do mundo são os trabalhadores. A relação que a gente estabeleceu como ser humano numa sociedade capitalista é que permite que uma pequena minoria, uma pequena parcela se aproprie dessa riqueza. Mas somos nós, nas nossas fábricas de tecido, nas nossas fábricas de sapato, nas montadoras de automóveis, nas ruas, nas escolas. Somos nós que estamos produzindo a riqueza. Então a riqueza pertence à classe trabalhadora. O capitalismo é que se apropria dela. Quem pega atalho é o capitalismo, não é o comunismo. Vale destacar também o desvirtuamento histórico que a série faz sobre a própria pesquisa nuclear e coloca o interesse dos russos voltados para a produção de armas nucleares, esquecendo que os Estados Unidos é que foram protagonistas de um dos maiores acidentes nucleares da história. Então aí fica toda uma responsabilidade de desgraça, de maldade, de sofrimento colocadas para a ideia de comunismo e o capitalismo e a defesa da América como esse lugar de sonhos e de conquistas e de espaço para você trabalhar e alcançar os seus desejos, as suas vontades. É o velho sonho americano sendo reconfigurado. Voltando a dizer que não é porque ele representa uma década importante, um momento histórico importante, que ele precisa reforçar as ilusões para a compreensão desse momento histórico. Ao contrário, a série pode refletir essa época, mas desconstruir a alienação que muitas outras obras cinematográficas construíram antes dela. Quando a gente assiste a uma série, quando a gente lê um livro, quando a gente assiste a um filme, nós estamos entrando em contato ali com uma visão de mundo, uma perspectiva de mundo materializada naquela obra. E essa perspectiva de mundo entra em relação com a nossa consciência. Dependendo de quem nós somos, de como nós somos constituídos, a gente vai concordar ou não vai concordar com aquilo. Mas aquela obra vai exercer uma influência em você. E isso vai ficar na nossa consciência. Então ele tem um papel de formação que a gente precisa discutir. Algumas pessoas não vão alcançar determinados debates em determinadas obras, mas como críticos de arte ou como formadores de opinião, como influencers, que agora é a moda, nós precisamos sim discutir as consequências daquilo que está sendo produzido no nosso tempo. Um tempo de crise, um tempo de um país que acaba de aprovar em primeiro turno, que eu estou gravando esse vídeo, tendo acabado de ser aprovado em primeiro turno na Câmara a reforma da Previdência, no qual nós estamos vendo um capitalismo falido, um capitalismo que aumenta a miséria, a fome, a destruição da natureza, e nós estamos assistindo uma obra que faz a defesa desse sonho americano e que ilude as pessoas. Então tem um papel político muito importante a gente discutir essas coisas. E aí eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês debatam aqui comigo se vocês concordam ou não com o que eu estou apresentando para vocês. Assistam aí a série e venham debater com a gente. Até o próximo vídeo.